Vamos fazer juntos, passo a passo, uma planilha de controle de gastos e receitas aqui no Excel, mês a mês, com resumo. Por mês, você pode fazer essa planilha para 2026, 2027, 2028, então não tem validade. Você vai registrar as despesas e receitas que você tem e vai registrando os valores. É como se fosse um quadro, até para você não esquecer das receitas, das despesas que você tem que pagar mês a mês. Vai pagando, vai registrando aqui no quadro e já vai totalizando para você aqui no final. O legal é que essa planilha tem vários recursos. Um deles é: sempre que você desce a planilha para ver mais informações, você não perde a referência dos meses, janeiro, fevereiro, março. Veja, está tudo fixo na tela. Estou descendo a planilha, ó, vai ficando fixo. Aqui embaixo eu tenho alguns resumos. Total que entrou, total que saiu, saldo, saldo acumulado. E ali na direita, pessoal, eu tenho também o total geral. Tudo que eu gastei, por exemplo, aqui, ó, R$ 1.059. Nossa, o que será que foi isso? 1.059 foi referente à conta de luz. Então eu consigo ver por aqui a conta de luz que eu gastei, fui registrando mês a mês, janeiro, fevereiro, março. Então vamos na prática, pessoal, passo a passo, aprender como fazer essa planilha aqui no Excel. Porém, de qualquer forma, se você quiser baixar essa planilha pronta, eu vou deixar o link na descrição para você adquirir a planilha. Mas não precisa, é opcional, tá bom? Você pode fazer junto comigo se você quiser, até para você, às vezes, aprender Excel, aprender alguma fórmula nova, que eu vou mostrar bastante coisa legal aqui que dá pra gente fazer. Vamos começar a nossa planilha com um cabeçalho, porque assim fica mais fácil de entender, bater o olho e saber o que essa planilha faz. E nesse caso, eu vou clicar na primeira célula do Excel, A1, e vou escrever o nome da minha planilha, como exemplo, planilha de gastos e receitas. Enter. Aqui a gente vai controlar de forma mais específica os gastos, o que sai da nossa conta. Porém, não custa nada também colocar o que a gente recebe, o que entra. Assim a gente tem uma planilha mais completa. Agora, na primeira célula ainda, pessoal, eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, usar tamanho 20, coloco aqui um efeito diferente. E vou clicar em toda a primeira linha, linha 1, clico no número 1 para selecionar a linha inteira. Venho aqui na caixinha de cores e pego um cinzinha. Agora na linha 2 eu clico para selecionar toda a linha também, mas eu coloco um cinza mais escuro para criar um contraste. E assim fica um cabeçalho bem mais bonito. E, para finalizar o ajuste, na divisão de linha 2 com 3, você pode clicar, segurar e arrastar um pouquinho para cima, para ficar uma linha mais fininha. Olha que interessante que fica. Assim a gente tem um cabeçalho bem mais bonito, bem mais moderno. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Vou criar o campo para eu poder adicionar as entradas e também depois as saídas. Mas a gente pode pensar o seguinte: tudo que entra e sai, vamos registrar mês a mês, até porque esse é o foco do vídeo, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, e assim vai, todos os meses do ano. Então a gente vai usar os meses tanto para receitas quanto para despesas. Então a gente pode pensar de algum modo para deixar esses meses mais fixos na tela, para não precisar ficar muito perdido, vai para baixo, vai para cima, e acaba perdendo a referência da planilha. Então a minha ideia aqui é fazer o seguinte: eu vou usar toda a linha 4 para colocar estes meses. Então eu clico na linha 4, venho aqui em cima na página inicial, clico na caixinha de cores e eu vou usar o mesmo cinza que eu usei para essa linha fininha. E aqui, pessoal, eu vou começar com uma descrição na primeira célula. Eu vou escrever descrição. Enter. E na próxima célula eu já vou colocar direto janeiro. Enter. Como eu escrevi janeiro, eu sei que está um pouquinho difícil de ver, então vamos melhorar antes da gente continuar. Clica na descrição e no janeiro, clica e arrasta, seleciona as duas células, página inicial e troca a cor por uma cor mais visível, talvez uma cor mais clara, branco. E se você quiser também dá para colocar aqui um efeito de texto. Como eu escrevi janeiro no meu Excel, e o meu Excel, pessoal, ele está em português do Brasil. É muito importante que o seu também esteja, porque janeiro é uma palavra no português do Brasil. Agora, se você está usando o Excel em inglês ou em outra língua, não vai funcionar janeiro. Você tem que escrever conforme a língua. Eu vou clicar nesse janeiro. Imagina só, fevereiro, março, abril, eu tenho que ficar mês a mês escrevendo coluna por coluna. Então vamos ganhar tempo. Clica no janeiro, no cantinho da célula, arrasta para a direita, porque o Excel continua a sequência para você. Ó. Março, abril, maio, vamos até dezembro. Pronto, consegui. Novamente, pessoal, o meu Excel está em português do Brasil, por isso que deu certo. Se você está usando o Excel em outra língua, você tem que fazer conforme a língua que você está usando, para funcionar. Na última coluna agora, eu vou escrever total. E vamos fazer o mesmo efeito. Ó. Coloco o total na cor branca, coloco o mesmo efeito que usamos, etc. Pronto. A ideia do total é a gente saber a totalização, a soma daquele gasto, daquela receita, naquele mês, mês a mês. Então tem um total ali no final. Agora vamos ajustar um pouco o tamanho das colunas. Na divisão de coluna A com B, eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita, para ter mais espaço. Ó.
para escrever o nome do gasto, o nome da receita, etc. Já a coluna B, C, D, vamos selecionar todas. Ó. Clica na letra B, na coluna, para selecionar toda a coluna. Clica, segura e arrasta para a direita, até o total. Na divisão de uma coluna com a outra, você clica e arrasta para a direita, bem pouquinho, pessoal. Vai de pouquinho em pouquinho, para não aumentar muito, para não ficar muito grande. É isso aí, eu acho que assim está interessante. Veja que agora temos um quadro que começa na descrição, lá na esquerda, e vai até o total lá na direita, ficando bem organizado aqui na tela. Assim a gente já consegue começar a registrar tudo que é gasto e tudo que é receita que a gente tem. Eu gostaria de começar minha planilha colocando as receitas que eu tenho, ou seja, o dinheiro que entra na minha conta, até porque é menos do que as despesas. Tem um monte de despesa. Agora, receita, geralmente a gente tem o quê? Salário ou a venda de alguma coisa. É menos descrição, certo? Então, pelo menos no meu caso, então eu vou começar com isso. Eu vou selecionar, pessoal, de qualquer forma, as células 6, 7, 8, 9, 10. Se você tem um monte de receita, ah não, professor, eu tenho várias receitas. Tudo bem, aí você seleciona mais linhas, mas no meu caso não é necessário, tá? Eu vou clicar aqui na página inicial, caixinha de cores, vou pegar aqui um verdinho. Pronto. Na primeira célula, pessoal, é onde eu vou colocar a primeira receita, talvez a receita principal que eu tenho. Vou colocar aqui, salário. Você pode escrever da maneira que você achar melhor. Embaixo do salário eu vou colocar trabalho extra. Embaixo eu vou colocar venda. E depois eu posso colocar outros. Enfim, outras, né? Outras coisas. Se você tem outros tipos de receita, você vai colocando na descrição de cada uma delas, para ficar certinho registrado. E como é que você faz para adicionar novas linhas? Eu vou te mostrar, tá bom? Não agora, daqui a pouquinho. Agora, pessoal, vamos selecionar de novo linha 6, 7, 8, 9, 10. Clica aqui em cima na página inicial e você pode até colocar uma cor na fonte diferente. Eu vou usar um verdinho, eu acho que fica bem legal. E na descrição especificamente, eu também vou colocar um efeito de texto. Ó. Deita a letra um pouquinho, deixa a letra mais grossinha, enfim. E aqui a gente já consegue ir preenchendo os valores de janeiro, fevereiro, março, etc. Já vamos começar a fazer esse preenchimento, depois a gente faz as despesas. Para que a gente possa fazer esse preenchimento, eu vou usar tudo em dinheiro, reais do Brasil, moeda. Então é muito importante a gente usar o símbolo correto de reais. Mas não é você que vai colocar esse símbolo agora. Vamos usar uma ferramenta de formatação no Excel. Então aproveite e seleciona tudo. As células de janeiro até a direita, total. Vem aqui em cima na página inicial e clica nesse símbolo de moeda. E pega a moeda que faz sentido para você. Se você precisar de outros tipos de moeda, é só você clicar em mais formatos. Porque vai ter vários tipos de moeda para você selecionar. Você clica aqui, ó, em contábil, símbolo e escolhe. Olha o tanto de moeda diferente. Mas o meu é mais fácil, né? Eu já tenho aqui na cara, que é o português do Brasil, né? Reais. Vamos lá. Janeiro, digamos, o salário foi R$2.000. Enter. Depois o trabalho extra deu 350. Venda deu 300. Outros, 150 e 0. Enfim, quando é 0, você não precisa nem preencher. Você pode deixar vazio também, para você não perder tempo. Aí você vai preenchendo mês a mês, o quanto você vai recebendo. Você não precisa preencher o ano inteiro, né, pessoal? Não faz sentido, você vai preenchendo. Você já concluiu o mês de janeiro, beleza, aí você vai e preenche. Tá no mês de fevereiro, vai recebendo, vai preenchendo. Então você vai usando a planilha à medida que você for recebendo ou gastando dinheiro. E lá no final já vai calculando para você de forma automática o total. Como que isso vai acontecer? Aqui no total, na primeira célula apenas, você vai fazer igual, coloca o símbolo de igual e então escreve a palavra soma. Porque essa é uma fórmula do Excel que te ajuda a somar todos os valores que você quiser. Eu vou clicar duas vezes, ó, clica duas vezes nessa soma, 1, 2, para selecionar a fórmula. E agora, simplesmente, você vai lá em janeiro, cuidado, você vai clicar e arrastar até dezembro na primeira célula. Clica, segura e arrasta até dezembro. Aqui, é isso aí, e dá um Enter. A soma vai totalizar para você tudo que você recebeu, no caso de salário. E se você clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, até aqui, onde acaba a linha verde, você consegue descer a fórmula também. Assim você consegue ter a totalização desses valores. E se você quiser, seleciona esses valores e coloca um efeito também, ó. Uma fonte mais grossinha, fonte deitada para a direita, enfim, para ficar algo interessante a gente saber que isso daqui é o total. Então lá no começo a gente tem a descrição, lá no final a gente tem o total. Já está funcionando, pessoal, essas receitas, inclusive se eu colocar mais valores, exemplo, trabalho extra. Tem aqui 350 em janeiro e digamos que em fevereiro foi 290, Enter. Se eu verificar ó, essa linha 7 lá na direita, eu já consigo ver o total desse recebimento, ó, 640. Então já está certinho, já está funcionando. Podemos fazer a mesma coisa para as despesas. E a minha ideia nesse caso é também selecionar várias linhas, 12, pula 11, para ficar um espacinho vazio, fica bem legal visualmente.
Aí você seleciona 12, 13, 14 até o final, até onde você acha que é necessário. No caso, como eu falei, eu acredito que eu tenho um monte de despesas, então eu seleciono várias linhas. Página inicial, clico na caixinha de cor e vou colocar um laranjinha. Aqui no Excel, pessoal, não tem por padrão um vermelho fraquinho. Se você até for em mais cores, você consegue fazer a sua própria cor, seu próprio vermelho, etc. Então aqui, ó, personalizar, mexo de modo a visualizar aqui o vermelho e arrasto essa saturação um pouquinho para baixo, para ficar um vermelho mais fortinho. Acho que assim tá bom. Ok, pronto. Então a gente tem lá em cima receitas e aqui embaixo despesas. Mas para ser sincero, eu gosto mais do laranjinha mesmo, então vou deixar a minha planilha de laranja pelo menos, mas você usa conforme você achar que fica melhor. Quais são as despesas que eu tenho, pessoal? Primeiro, vou colocar aqui aluguel. Depois, uma próxima despesa pode ser IPTU, luz, conta de água, internet, etc, etc. Você vai registrando aqui as despesas que você tem. Vou dar um pequeno pause no vídeo e vou já preencher aqui várias despesas. Preenchi, pessoal, várias despesas diferentes que eu tenho aqui no meu mês. E lá no final, para não deixar vazio, eu coloquei outros. Assim é bom que também tem linha nova para poder escrever uma despesa que ia aparecer no meio do caminho. Eu vou selecionar também essas linhas que eu acrescentei. Vou colocar uma cor verde, não, né? Vou colocar para fazer sentido com um laranja, talvez uma fonte vermelha. Venho aqui na página inicial e coloco fonte. Tem um vermelho mais claro e tem um vermelho mais escuro. Acho que eu vou ficar com esse vermelho mais escuro. Agora eu vou selecionar toda a descrição. Vou colocar aqui um efeito que a gente já está usando. Lá no final, na soma, podemos selecionar também, já colocar com o mesmo efeito e aproveitar, pessoal, selecionar tudo onde você vai inserir valores até o final e colocar tudo em dinheiro, moeda do Brasil. Então, digamos que no aluguel eu paguei R$ 1.500, aí no PTU pagou 100, luz pagou 150, água 200, etc, etc. Então aqui a gente vai tendo o registro em janeiro, fevereiro, março, tudo que gastou para cada conta, para cada receita, etc. Lá no final a gente precisa ter a mesma coisa, uma soma destes valores. Então vamos fazer novamente igual, uma soma, clica 2 vezes, 1, 2, de todos esses valores que temos para a primeira linha da despesa. No meu caso é aluguel, mas no seu pode ser outra despesa, não tem problema. O importante é selecionar toda a primeira linha e apertar o Enter. Agora vamos clicar no cantinho da célula, igual a gente fez, e arrastar até o final. Pronto, pessoal, já está tudo funcionando, já está tudo certinho. Se você quiser fazer algumas melhorias de layout, de estética, para sua planilha ficar ainda mais bonita, eu te aconselho a fazer algumas coisas. Exemplo, eu vou selecionar todo esse cabeçalho que a gente fez, até o final, até o total, e vou vir aqui, ó, em página inicial, dar uma centralizada no cabeçalho, no alinhamento, centraliza. Ó. Além disso, você pode clicar na borda e vir aqui em cor da borda, branca, e selecionar borda, todas as bordas, porque assim adiciona um pequeno tracinho separando uma opção da outra. Aqui para as receitas, talvez você possa fazer a mesma coisa, seleciona todas as receitas até o final e coloca também uma borda branca para separar, fica bem legal. As despesas também, seleciona tudo até o final, coloca bordas. E nossa planilha já está ficando quase pronta. Vamos adicionar agora algumas informações para a gente saber. Quanto que eu tive de receita no mês de janeiro e de despesa? Será que eu fechei no positivo ou no negativo? Colocar um resumo, mês a mês, receita versus despesas e assim vai. Mas além disso, pessoal, o que dá para a gente fazer para já melhorar bastante o visual? O Excel fica mostrando essas linhas na tela, que divide linha e coluna. Você pode clicar aqui em cima em exibir e então remover as linhas de grade, porque fica com um visual bem mais clean a sua planilha, olha que legal. E tem um outro detalhe. Se eu descer um pouquinho a minha tela, estou descendo a tela, a gente já não sabe mais qual é este mês aqui. Aí já fica confuso da gente registrar o valor. Então o que dá para fazer? Clica exatamente aqui, ó, na célula A5, logo abaixo da descrição, vem no exibir e lá na direita você seleciona congelar painéis, congelar painéis. Tem várias opções, mas cuidado, é o congelar painéis. Porque agora toda a linha 1, 2, 3 e 4 ficou congelada. Então quando você desce a tela, você não perde a referência dos meses, ó. Janeiro, fevereiro, março, fica algo bem legal, bem bonito, bem interessante para você. Minha ideia agora, pessoal, é a gente poder ter um resumo. Como assim resumo? Tá vendo que aqui, no mês de janeiro, eu tive várias receitas, salário, trabalho, extra, venda, etc, etc. Mas qual que é a totalização dessas receitas? Não sei.
Então lá no final da planilha, pode ser aqui, ó, linha 29, a gente pode fazer esse resumo, essa totalização. E a minha ideia é fazer algo como o total de receitas, Enter, total de despesas. Tá vendo que o meu Excel, ele se acha espertinho. Então já tá pintando aqui as células sem minha autorização, ele tá pintando a cabeça dele. Mas tá errado, não é para ele fazer isso. Eu não quero usar vermelho, eu queria usar outra cor. Mas depois a gente troca, não tem problema, tá bom? Total de receitas, total de despesas e aqui embaixo o saldo, a diferença. E além do saldo, pessoal, da diferença, o que eu acho legal de fazer também? O saldo acumulado. O que seria o saldo acumulado? Digamos o seguinte, que no mês de janeiro, você fechou a sua conta com R$100. No mês de fevereiro, você fechou a sua conta com R$70. Com mais 70, sobrou R$70. No mês de janeiro sobrou 100, em fevereiro sobrou 70, em março sobrou R$80. Então, o que isso quer dizer? Quanto que você tem na sua conta hoje? A soma de tudo isso. Você tem R$100 que sobrou de janeiro, mais 70 que sobrou em fevereiro, mais 80 que sobrou em março. Então vai acumulando. Isso que é o saldo acumulado. O saldo é justamente isso, ó. R$100 em janeiro, 70 em fevereiro, 80 em março. Mas o acúmulo é a soma do atual com o anterior. É o total hoje atual que você tem. Então essa é a ideia do saldo acumulado. Total de receitas, eu vou clicar em toda a linha e vou colocar verde. Página inicial, clico na caixinha de cores, verde. Total de despesas, vou deixar numa corzinha, laranjinha. Saldo, vou deixar num azulzinho. E o saldo acumulado, e aí, hein, me diz o que a gente pode usar agora, hein? Tem um azul mais escuro, talvez? Pode ser, né? Um azul mais escuro, acho que fica bom. E para ficar melhor ainda, pessoal, de visualizar, eu vou selecionar a linha 29, 30, 31 e 32, onde tem esses totais. Na divisão de uma linha com a outra, eu clico agora e arrasto para baixo. Bem pouquinho. Para ficar um pouquinho maior. E vamos aproveitar. Página inicial, organizar estas informações, ó, ao meio. E além disso, total de receitas, pessoal, eu quero uma cor verde para a letra. Total de despesas, uma cor vermelha. Então vamos colocar vermelho. Saldo, pode ser uma corzinha azul escuro. E o saldo acumulado, não sei, boa pergunta, viu? Será que um roxo? Não, roxo não sei se fica bom. Uma cor preta mesmo. É isso aí, ficou bom. Eu acho que só esses cabeçalhos eu vou organizar eles para a esquerda. É isso aí. Como que eu faço, pessoal, agora o total de receitas em janeiro? Eu vou fazer igual a soma. 2 cliques, 1, 2, de todos os valores que eu tenho aqui, ó. Salário, trabalho extra, venda, etc, etc. E dou Enter. Para as despesas, eu vou fazer a mesma coisa, igual, soma, porém, eu vou selecionar as despesas que eu tenho. Desde a primeira até a última, os valores de janeiro, Enter. Assim eu já consigo saber, ó. Total de receitas foi 2.800 em janeiro e foi 1.950 em janeiro também. Então qual que é o saldo? Quanto que sobrou nessa matemática? Igual o que entrou menos o que saiu. Enter. E o acumulado nesse caso vai ser igual o saldo. Enter. Por quê? Porque ainda não acumulou nada, né? O primeiro mês. Só que agora para fazer fevereiro, março, é bem mais fácil. A gente vai pegar simplesmente total de receitas, despesas e saldo, essas três. O acumulado não é para fazer isso ainda. No cantinho a gente clica e arrasta para a direita, pessoal, até o final, até o total. Até aqui, até o total. Pronto. Então a gente já tem agora mês a mês o quanto que entrou e o quanto que saiu e o saldo. E o acumulado vai ser o seguinte. Olha que interessante, no mês de janeiro, eu tenho aqui um acumulado de... Eu tenho no mês de janeiro, sobrou R$850 na minha conta. Nossa, que bom, né? E no fevereiro sobrou R$290. Então quanto que eu tenho hoje? Eu tenho 850 mais 290. Então fevereiro vai ser igual o mês atual, 290, mais o acumulado anterior. Enter. Agora no cantinho do saldo acumulado, a gente clica e arrasta até o total. Pronto, agora a gente já tem o acumulado certinho, mas esta última célula do acumulado, ela não funciona. Ela vai ter que ser igual ao saldo final, tá bom? Ou vai ter que ser igual a essa daqui, ó. Enfim, mas o que você pode fazer é deixar simplesmente um igual à célula de cima ou à célula anterior, enfim. Enter. Pronto, é isso aí, pessoal, tá bom? Porque é assim que vai funcionar. É o saldo final que você tem. Lembrando que o total já está considerando tudo. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, o acumulado final nada mais é do que o saldo também. É a mesma coisa. Depois você pode fazer um teste aí que vai funcionar. Então, finalizamos a nossa planilha, pessoal. Já temos um quadro para poder registrar as entradas, as saídas e também ter aqui este resumo bem bonito. Agora, algumas dicas e sugestões. Como que você vai fazer para acrescentar novas linhas?
Como que você vai fazer ano que vem? Porque aqui temos 2026, por exemplo. Vou até no rodapé do Excel, faça a mesma coisa que eu. Botão direito nessa planilha, renomear, e aqui eu vou chamá-la de 2026. E 2027, como é que você faz, hein? Vai ter que fazer tudo de novo? Não, não vai, não precisa. Vou te mostrar como que você vai fazer agora. Para adicionar novas informações, vamos dizer que eu tenho um novo gasto. O que que eu vou fazer? Eu posso, em qualquer lugar, linha 6, 7, 8, 9, 10, enfim, eu sempre aconselho você fazer aqui no meio da planilha, no meio, sim, no meio, pessoal. Por quê? Porque quando você faz no meio, sabe essas fórmulas que a gente fez aqui embaixo? Elas não vão ser bagunçadas, elas vão continuar funcionando, puxando tudo que você tem de receita. Hoje, ó, as nossas receitas, elas estão usando estes itens que eu tenho. Só que se eu colocar um item novo no começo ou no final, não vai pegar, porque o intervalo que a gente está usando é esse daqui, ó. Então, se eu coloco no final ou no começo, não pega. Mas se eu colocar no meio, sim, vai pegar e vai expandir o intervalo. Então, o que você vai fazer? Você pode clicar aqui, por exemplo, em outros, que já deixamos de forma estratégica essa despesa, essa linha extra. Você vai clicar, então, aqui na penúltima linha. Não, não é para clicar na última linha, pessoal. Não, não faz isso. Sempre clica aqui, ó, uma, duas linhas de segurança. Botão direito, inserir. Agora você tem uma nova linha. E aqui você pode escrever a sua nova receita, o novo item que você tem. E pronto, já pode colocar os valores, já está tudo funcionando, inclusive, ó, em dinheiro, reais do Brasil. O único detalhe agora lá no final, a formulinha, você puxa ela para baixo de novo. Pronto, corrigiu, simples assim. E sim, tá, pessoal? Todo esse mês de janeiro, inclusive com a nova linha, já está sendo usado lá embaixo agora no total, já está funcionando. Então assim que você adiciona itens. Para fazer isso para as despesas é a mesma coisa. Quer colocar aqui no começo? Coloca, mas nunca na primeira linha. Quer colocar aqui no final? Coloca, mas nunca na última linha. Sempre tenta ficar mais ou menos aqui no meio. Pelo menos com uma linha de segurança, tá bom? Vou clicar, por exemplo, digamos que aqui, ó, tem pet depois do pet. Clico, botão direito, inserir, tem uma nova linha e escrevo. Novo item. E aqui vou colocando o valor desse novo item. Ó. Já está funcionando, tudo certinho. E olha só, lá embaixo já está totalizando, você viu? Ó, totaliza lá embaixo, ó, olha mexendo. Agora lá no final, pessoal, a soma a gente clica e arrasta para baixo de novo. É isso aí, ó, funcionou. Simples assim. É assim que a gente adiciona receitas, despesas, adiciona novas linhas e 2026. Como é que eu faço a mesma coisa para 2027? Você vai simplesmente clicar com o botão direito nessa aba, mover ou copiar, mover para o final e criar uma cópia. Então, seleciona mover para o final e criar uma cópia. Ok? O Excel vai duplicar a aba para você e você simplesmente, botão direito, renomear 2027, Enter. Seleciona o quadro, clica, segura e arrasta. Cuidado para não deletar a fórmula. O total não, só o quadro do meio. Delete. Pronto, limpou, zerou o quadro, já está novinho de novo para você usar para 2027. Então espero realmente que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer uma planilha simples e objetiva, um quadro, para você não se perder nas suas receitas e despesas mensais. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.